A segunda proposta de hoje, a segunda proposta de hoje é trabalhar a questão da diversidade religiosa. E por que, na verdade, tratar diversidade religiosa, já que nós estamos falando um trabalho espírita? A primeira questão é entender que nós estamos fazendo um trabalho espírita, mas fora do centro espírita, onde nós vivenciaremos experiências com outras pessoas de outras crenças, inclusive pessoas que gerenciam o sistema. E não é tão fácil superar os entraves, sobretudo quando a gente encontra pessoas preconceituosas. O Espiritismo já sofreu muitos ataques e não é novidade a gente sofrer ataque de novo. Então, essa experiência de trabalhar a questão da diversidade religiosa, tolerância e respeito, que é o nosso tema, ele nasce da vivência que nós tivemos aqui no Estado com pessoas de outras crenças, com as quais nós tivemos que aprender a conviver. E uma das questões mais importantes que a gente coloca aqui, eu pensava que nós é que sofrimos preconceitos, mas eu acabei descobrindo que também nós espíritas somos preconceituosos. E na vivência com as pessoas que estão no sistema, necessário se faz, então, buscar o suporte necessário a fim de que a gente possa atender à demanda que é conviver com os diferentes e, não raro, enfrentar dentro do presídio pessoas que têm bom conhecimento doutrinário da Bíblia. E, às vezes, nós podemos até aproveitar esse conhecimento dessas pessoas com vistas ao que nós estamos fazendo. Então, sugere-se àqueles que vão ao presídio, que têm a responsabilidade de fazer a abordagem doutrinária, levar a mensagem que está proposta no seu programa, ele seja capaz, então, de analisar, refletir, estimular condutas cidadãs, legais, diante do pluralismo religioso, sobretudo trabalhando não só o próprio preconceito e a própria discriminação, como também cuidar para conviver com aqueles que nos discriminam e aqueles que nos atacam e aqueles que nos preconceituam. Então, essa sutileza de entrar no sistema e ser capaz de levar uma mensagem consoladora sem gerar impactos e sem gerar de respeito às pessoas é fundamental. Então, particularmente quando eu adentro numa unidade prisional e que não é possível separar os presos que estão juntos e são católicos, evangélicos, não têm religião nenhuma, a primeira ação, depois de cumprimentar as pessoas, é me apresentar e dizer para eles assim: eu peço licença, eu venho fazer esse trabalho, mas quero pedir licença aos católicos, aos evangélicos, para que eu possa fazer esse trabalho, já que nós não temos lugar específico para isso. E aí eu peço ao companheiro que quiser participar do trabalho, ele fique mais próximo e aqueles que querem conversar, que fiquem mais ao fundo, a fim de que possam permitir que o seu colega de cela escute a lição que ele quer escutar. Não tenho tido problemas com essas questões, mas eu já encontrei amplos debates dentro do sistema com pessoas de outras religiões, das quais fui capaz de aproveitar, uma vez que, conhecendo um pouco da Bíblia, isso facilita muito, porque a gente também tem argumentação, não para contestar, mas para buscar outros entendimentos. Então, nesse sentido, é importante que a gente conheça aquilo que Carlos Justiniano Torres Pastorino ele traça para nós quanto à questão de uma exegese segura da Bíblia. Esse material está num livro chamado Sabedoria do Evangelho, que você acha na internet,
em 12 volumes. Nos parece que a Federação Espírita Brasileira vai editar, a partir do ano que vem, essa obra memorável, Sabedoria do Evangelho, mas o Torres Pastorino fala que, a respeito da interpretação da exegese bíblica, que é, não raro, aquilo que nós somos chamados a defrontar lá no sistema, é preciso dizer para as pessoas que querem, na verdade, chamar a gente à discussão, a gente saber isso. Olha, vamos discutir, mas sem preconceito, que você tenha uma mente livre, que você seja capaz de aceitar outras ideias, que você tenha uma inteligência humilde, que, de outras palavras, nós vamos conversar, mas nós queremos que aprender, a inteligência humilde pressupõe aprender, um raciocínio perqueridor e sagaz, uma cultura ampla e polimorfa, mas, sobretudo, um coração desprendido e unido a Deus. Então, se surge o debate, é preciso esclarecer para as pessoas que estão lá dentro que o debate não é para ter ganhador. O debate ele precisa ser um debate do coração, respeitoso, e é preferível declinar do debate e sair fora do que entrar em discussões estéreis, em discussões que não têm sustentação e que não levam a lugar nenhum. Essa forma de cuidar dessas questões tem trazido para a gente muitas conquistas, inclusive pastores que reclamam que a gente está tirando as ovelhas deles. Eu já ouvi diversas vezes. Mas por quê? As pessoas vão ao presídio, invariavelmente, sobretudo os segmentos reformados, vão lá para pregar condenações. E o Espiritismo vai ao presídio para pregar libertação e consolo. O Espiritismo vai dizer para ele: eu aceito você como é. Eu amo você, mas não quero o seu defeito. E, ao contrário do que se diz das condenações, o Espiritismo vai levar vai haverá libertação. E, nesse sentido, então, é que a gente traz então, uma frase de efeito também, como te vê na natureza, animais que se ajuntam aqui, mas que deveria ser o nosso comportamento. A religião deve ser como um jantar de amigos. Cada um escolhe o prato, a sobremesa, sente-se bem, conversa animadamente, despede-se, e quando quiserem, todos querem pagar a conta por se sentir grato pela presença do irmão. É preciso que essa convivência se transforme num espaço de fraternidade. Aqui no Estado, nós criamos o Grupo Interconfessional, que é um grupo composto de pastores, de um padre, um líder espírita, que nesse caso eu, mais 2 técnicos, e a gente conseguiu criar, na verdade, um grupo que organiza toda a assistência religiosa no Estado do Espírito Santo. São 37 unidades prisionais, e nós temos aqui, com essa proposta de dialogar, uma proposta de conversas fraternas, a gente tem 2.700 voluntários atuando no sistema prisional. Então, nós temos aqui diversas iniciativas no mundo em que as pessoas estão conversando e os líderes mundiais estão trabalhando nesse sentido. Nós temos aqui outra foto mostrando essas experiências, mas aqui tem uma foto que eu tomei a liberdade de mostrar para vocês. Esse treinamento que está posto aí é numa igreja batista. Nós estamos fazendo um treinamento, eu, espírita, fazendo um treinamento para o pessoal da Igreja Batista, e olha que a igreja como está lotada. Eu até gostaria de ter um centro espírita lotado aí, só aí na Mansão do Caminho, talvez que se possa ir, ou numa federativa, numa igreja belíssima. Esse evento foi há 2 anos atrás, mas nós temos aí a experiência de fazer diversos eventos. Aqui do meu lado tem um pastor da Assembleia de Deus, que é meu amigo, que comunga muito bem da ideia. Aqui nós estamos no mesmo evento mostrando a proposta de trabalho para treinando os voluntários. Aqui eu estou fazendo a palestra. Nesse dia, eu fiz a abordagem a respeito da doutrina espírita dentro da palestra que estava proposta, que era a questão da espiritualidade para o trabalho. Ao final, foi muito questionado de forma muito carinhosa, que as pessoas não estavam ali
questionando a própria dogmatização do trabalho, mas agradecendo, porque não conheciam isso, e o trabalho foi muito rico. Essa é uma outra vista do trabalho, onde a gente está treinando o pessoal, esse pessoal todo sendo treinado para o trabalho voluntariado nos presídios. Aqui outro evento, aqui já no auditório do Hospital da Polícia Militar, em outro evento, onde nós temos lá a palestrante de outra religião falando a respeito disso. Estamos treinando os voluntários. E aí, então, é que vem o grande conceito, a grande ideia. Nós vamos levar religião ou espiritualidade? Porque a gente vai ao presídio para converter pessoas. Será que a gente vai ao presídio para converter pessoas ao presídio, ao espiritismo? Aí o conceito de religião, ele deve ser aquele conceito do verbo religar. As ações da religião precisam conectar o homem a Deus. E aí vem uma pergunta em torno desse debate de religião que a gente usa quando essas discussões aparecem. Quantas religiões tem no mundo? Esse pastor dessa igreja batista, ele dizia, olha, no mundo nós temos 33 mil religiões. Mas ele foi, nesse mesmo dia, ele afirmou, dentro da igreja batista, cada pessoa da igreja batista tem a sua religião, porque cada um interpreta a sua religião a seu modo. Então, se a gente ficar num debate de placas religiosas, num debate de dogmas religiosos, nós não vamos a lugar nenhum. Então, nós temos que buscar, na essência, aquilo que é fundamental, que é básico. Nós temos aí as religiões, a chegada das religiões no Brasil, o catolicismo até 1891, a intervenção do Estado, os negros catequizados, escravos, senhor de engenho, a violência religiosa contra os negros e os índios, ainda temos violência religiosa. Hoje nós temos no Brasil diversos processos criminais em que alguém ataca as religiões. No Brasil, o catolicismo chega em 1500, 1530, por aí. Em meados do século XIX, chega o Espiritismo, em 1865. Aliás, é preciso dizer que aí na Bahia, em Luiz Olímpio Telles de Menezes, na verdade, cria o primeiro jornal, Eco de Além Túmulo, mas é a partir da Constituição Republicana que começa a chegada e liberar, na verdade, porque até a Constituição de 1889, nós temos a religião católica. Temos os primeiros anglicanos e luteranos nas primeiras décadas dos anos 1800, os adventistas e batistas chegam já quase junto com o espiritismo, porque o espiritismo chega em 1850, 1869, se não me engano. Então, nós temos aí essa profusão de religiosos que vai nascendo entre nós. E aí nós dissemos o seguinte, a intolerância entre nós, nesse sentido, vem a expressão de um dos secretários nacional do CONIC. É um mito dizer que não há discriminação religiosa no Brasil. Essa intolerância inicia dentro da própria família e perpassa todo dia, chegando ao campo profissional, sendo necessário conhecer, respeitar e dialogar. Essa questão de intolerância religiosa, ela está dentro das casas espíritas. Quantos maridos evangélicos, quantas mulheres evangélicas ou católicos que às vezes se separam por causa disso? É um debate, inclusive, que tem que ser posto entre nós, dizer, já na base, para que quando a gente chegar lá fora, a gente tenha capacidade de conviver com os diferentes. E, às vezes, é preciso fazer concessões, porque senão a meta não é alcançada. Quando a gente faz, por exemplo, alguns eventos coletivos, católicos, evangélicos, espíritas, não raro, a gente tem que fazer concessões. Um leva os louvores que eles falam, outro faz a pregação e outro faz as preces, e não raro se negocia. Mas, na medida que a gente vai construindo, então, essa convivência, que é a primeira palavra é de convivência,
já não tem mais esse problema, assim como a gente mostrou ali das pessoas que vão aos eventos, e esses eventos que eu disse para vocês aí, nós fizemos alguns deles dentro do Centro Espírita. Inclusive o pessoal da Universal, que é o pessoal que, em tese, mais resiste, a gente tem levado o pessoal da Universal não só a fazer evento dentro dele, dentro dos tempos da Universal, como também fazer evento dentro do Centro Espírita, o pessoal da Universal, que vai na Igreja Católica, que vai no Centro Espírita, e também nós vamos lá, porque isso é uma costura que vai se fazendo com o tempo para propiciar a oportunidade. Temos um CONIC, o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, que propicia o diálogo, mas aí tem uma curiosidade da composição desse CONIC, que essas igrejas não aceitam, por exemplo, o espiritismo. Talvez muito mais porque também a gente não lute para estar presente lá, porque talvez seja interessante participar desse trabalho, dessa proposta. Eu não vejo muita aplicabilidade em torno disso, como resultados efetivos no mundo exterior, mas aqui, por exemplo, em Vitória, nós estamos hoje realizando esse encontro dos líderes religiosos que visitam o presídio. Fizemos dois encontros recentes, um no ano passado e outro nesse ano. Aliás, um no ano retrasado e outro no ano passado, fizemos em dezembro. Nós tínhamos 30 líderes religiosos presentes no encontro e criamos uma comissão para tratar de questões tais quais o egresso sem prisional abandonado, as pessoas em situação de rua, a mulher vitimizada, o dependente químico que está nas comunidades terapêuticas e as pessoas que são expulsas dos morros em razão do que o tráfico não quer essa pessoa lá e que ela fica abandonada. E então, quando a gente precisa criar uma estrutura para acolher essas pessoas, porque elas não podem ficar na rua, a gente vai precisar do esforço de todas as pessoas. Isso é relevante que a gente esteja conversando com os outros segmentos, a fim de que a gente possa criar, então, uma estrutura compatível, porque esse trabalho é caro. E então, de novo, a gente busca na Declaração Universal de Direitos Humanos a ideia dos membros da família humana. Então, a importância disso é trabalhar o conceito da família humana. A família humana, ela tem múltiplas formas. Hoje nós temos outras modalidades de família, já se debate isso. É preciso que busquemos os fundamentos da liberdade, da justiça, da paz do mundo, que esse é o conceito da ideia lá do presídio. Quando a gente vai falar o presídio, falar de liberdades, não falar de prisão, mas tem que se aplicar a justiça com a caridade, a fim de que a paz do mundo se estabeleça. E olha que essa legislação, ela nem é mais espírita, ela já é universal, ela já faz parte de um pensamento universal. E a gente não se empoderou disso, a gente não se apropriou desses conhecimentos ainda. E quando nós vamos buscar, dentre aqueles que nos servem de escopo, Jesus, guia e modelo da humanidade, que são 625 do livro Espírito, nós temos Jesus e os diferentes, Jesus e a prostituta, Jesus e os publicanos, Jesus e Judas, Jesus, Pedro e Malcolm, Jesus e o perdão, Jesus e o gentilhão do tempo. Eu não vou aqui abordar um detalhe de cada vez, porque cada um desses aí seria uma palestra. Jesus e os dois ladrões, nós temos aí um universo de possibilidade de relacionamento que Jesus traz para nós no debate que a gente propõe, enquanto vai se relacionar fora do centro espírita com pessoas que não têm as nossas crenças. E aí abre um campo interessante para atender não tão somente aquela pessoa que está presa, mas como um agente prisional, que também é um ser humano, e que não raro tem dúvida das suas religiões. Algumas vezes nós tivemos que não interromper a chegada ao presídio, mas repartir a equipe para atender um agente que estava com dificuldade. Porque eles passaram a perceber a beleza, a fundamentação, a consistência, a lógica, a clareza da doutrina espírita. Então, a gente
pode verdadeiramente fazer um trabalho muito interessante na medida que a gente possa fazer esse trabalho com sustentação na justiça e na caridade, tal qual entendia Jesus. Então, é por isso que o tema que é proposto da tolerância, da benevolência, da indulgência, de aceitar a pessoa como ela é. E, invariavelmente, ele vem ao grupo pedindo amparo, socorro, e mesmo de outras religiões. Esse pastor, por exemplo, da Igreja Batista, uma certa feita, ele me liga e fala assim: eu estou precisando, você pode conversar comigo? Tem um serviço que vocês fazem aí de poder conversar com as pessoas? Eu falei: sim, a Casa Espírita tem um atendimento fraterno. Ele falou: como é que é o atendimento fraterno? Eu falei: olha, é uma conversa onde eu te escuto e te oriento ao final. Ele falou: mas você pode fazer esse trabalho, eu tenho que ir no seu centro espírita? Eu falei: não, eu posso ir na sua igreja. Foi interessante isso, porque nós fizemos um atendimento fraterno de 2 horas e meia, que não é a praxis, eu lá na igreja dele. Aí ele me pergunta assim, nesse dia: vem cá, mas tem um livro que você se sustenta para falar dessas coisas que você fala? Falei: tem. Tem a codificação espírita. Mas o que é a codificação espírita? Aí eu falei para ele da codificação espírita, falou: mas como é que eu consigo um livro desse? Falei: olha, eu vou lhe dar de presente o livro dos Espíritos, mas eu não tenho ele aqui agora. Como você vai me levar em casa, porque eu vim a pé, eu estava de ônibus, eu vou passar na federação e vou te comprar o livro dos Espíritos. Aí comprei o livro dos Espíritos, comprei aquela edição histórica, bonita, fiz um presente com a dedicatória. Ele ficou olhando assim, e falou: mas você não falou que tem mais livro? Eu falei: tem mais 4. Falei: mas aí você vai comprar, que eu vou te dar um. Aí ele sacou o cartão e chamou o menino da livraria da federação e falou assim: me dá os 4 livros que o Fiorito tá indicando aí. Aí ele comprou, eu dei o livro do Espírito, ele comprou a codificação inteira. Aí houve um fato interessante dessa convivência. A mulher dele, que também é pastora, um dia eu liguei para a casa dela, liguei para a casa dele para falar com ele, ela atendeu o telefone, antes de passar o telefone para ele, ela falou assim: olha, coronel, está acontecendo uma coisa aqui. Ou o senhor vai ser um pastor batista, ou o Celso vai ser um pastor espírita. Eu falei: não, deixa o Celso aí, porque o Celso já está evitando que fale mal dos espíritas. Nós não queremos que as pessoas sejam espíritas, nós queremos que as pessoas sejam homens de bem, nós queremos que as pessoas sejam retas, nós queremos que as pessoas sejam justas, que as pessoas sejam amadas. Então, aí, nessa convivência, nasceu o Grupo Interconfessional de Assessoramento Teológico do Sistema Capixaba, onde que é composto, então, de 5 assessores, mais 2 técnicos, e a nossa proposta, então, é transformar a assistência socioespiritual como uma política pública, para que o Estado trate dessa questão com a seriedade necessária. Isso só é possível quando a gente passar a se respeitar. E a ideia, então, é mudar o conceito do proselitismo para, ainda que na casa espírita a gente prega a doutrina espírita, a gente fala da doutrina espírita, não permite a diversidade de outros ensinamentos que não sejam da codificação, mas no terreno neutro, a gente precisa trabalhar o tema de acordo com a necessidade. E, sobretudo, a nossa ideia hoje é minimizar os efeitos da prisão, da violência, da criminalidade, e é preciso reconhecer, então, que todas as pessoas fazem esse trabalho muito bem. Por isso que ele é feito, então, junto com as pessoas. Ele é feito, às vezes, em conjunto. Então, nós temos atividades festivas que podem ser feitas em conjunto, as reuniões trimestrais na unidade com a liderança religiosa que atua na unidade, onde são aparadas arestas com funcionários e religiosos. Essa questão livrou a gente de muitas investigações ou processos administrativos, porque a gente passou a resolver as nossas diferenças dentro da própria reunião. Então, é muito dialogado essas reuniões. Então, no Estado de Espírito Santo, nós treinamos os nossos grupos, nossos voluntários. Essa responsabilidade aqui no Estado
é de treinar voluntário é das religiões, mas é feito tudo junto. Católicos, evangélicos, espíritas, qualquer pessoa que queira fazer assistência religiosa aqui no Estado do Espírito Santo, é esse grupo que organiza, que monta a programação, que faz o calendário, que monta toda a estrutura, inclusive o custo também é nosso. Nesse sentido, então, para ir concluindo o nosso trabalho, já dizer como é que o Espiritismo se relaciona com as demais religiões. Respeita todas as religiões e doutrina. Valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização e pela paz entre todos os povos, entre todos os homens, independentemente da sua raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural, opção sexual. Porque se reconhece o verdadeiro espírita por aquele homem de bem que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Nesse sentido, então, é preciso que a gente que queira fazer esse trabalho se equipare ao servidor, porque nessa condição, como vão ao sistema, nós, então, sejamos aquele que mais tolera, aquele que mais respeita, aquele que mais incondicionalmente serve e o que mais suporta, o que mais enfrenta desafios, onde ele vai verdadeiramente encontrar desafios, mas ele tem todas as ferramentas para superar esses obstáculos. Aqui nós temos algumas fotos de atividades prestadas por grupos evangélicos, cultos, e aí nós concluímos, então, o nosso trabalho com essa proposta de 1 Coríntios, capítulo 13. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se orgulha, não é arrogante, não se escandaliza, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas rejubila-se com a verdade, tudo desculpa, tudo espera, tudo suporta, mesmo que tenha que silenciar. Exatamente porque o silêncio muitas vezes é prece, mas às vezes é preciso também que a gente faça e respeitar. Então, trazer esse debate na ponta do dedo, conduzindo com muita argúcia, com muita inteligência, com muito cuidado, é tudo que a doutrina espírita faz.